Nós estamos estudando o livro de Daniel, hoje dia 23 de 9 de setembro de 2012, e nós temos visto no livro de Daniel, já estamos aqui no finzinho do capítulo 2, transitando para o capítulo 3, eu até pretendo entrar no capítulo 3 para depois voltar no final do 2. Nós temos visto que Daniel, por ser uma pessoa que dava as boas-vindas para a palavra de Deus, por ser uma pessoa que recebia, que acolhia, né, com retidão a palavra de Deus no seu coração, ele foi honrado por Deus, e Deus deu a ele a oportunidade de chegar num alto posto, mesmo sendo um cativo, mesmo sendo alguém que foi levado à força lá para a Babilônia, fazendo esse cativeiro parte da disciplina de Deus que Deus tinha para Israel. E também teve a oportunidade, ele e os seus companheiros, de trazer interpretação para o sonho de um rei, um sonho que era de difícil interpretação. Aliás, o rei não quis nem contar qual sonho era. E nós temos visto que esse sonho era uma revelação que Deus estava dando para esse rei pagão, para esse rei gentio, uma revelação daquilo que Deus planejava para as nações, do plano que Deus tem para as nações, daquilo que Deus iria fazer com e através das nações, desde aquele momento lá no ano 600 a.C. aproximadamente, até o momento em que Deus iria interferir na história humana, através da vinda de Jesus Cristo, que é a pedra cortada sem auxílio de mãos, para inaugurar o seu reino. E isso ainda é futuro. Então, esse período que começou com Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro da estátua, e que vai até o finalzinho da tribulação, sob o governo do anticristo, da figura que na Bíblia é também chamada por anticristo, esse longo período de 2650 anos, vamos dizer assim, é um período que a Bíblia chama de o tempo dos gentios. Então, o tempo dos gentios, que é um tempo que Deus revelou para Nabucodonosor na forma de uma estátua grande, terrível, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. É o tempo dos gentios. É o tempo em que não Israel estaria dominando as nações, como era o plano original de Deus, mas é o tempo em que as nações teriam permissão para dominar Israel. E isso tem acontecido nos últimos 2600 anos. Israel está sempre sob a... existe uma tutoria? Sempre tem alguém como tutor. Sempre tem alguém mandando lá. Se não são os babilônios, são os persas. Se não são os persas, são os gregos. Se não são os gregos, são os romanos. Se não são os romanos, são os turcos otomanos. Se não são os turcos otomanos, são os ingleses. Se não são os ingleses, é a Confederação Europeia, que está lá no futuro. Então, o império profetizado e representado pela cabeça de ouro, que é a Babilônia, já está no passado. O império representado e simbolizado pelo peito de prata e os braços de prata, já está no passado, é a Pérsia. O reino, o império que por permissão divina mandaria e oprimiria Israel, representado pelos quadris de bronze, também já está no passado. As pernas de ferro, que representam Roma, que oprimiriam, pisariam Jerusalém, também já está no passado.
só tem uma parte dessa profecia que ainda é futura, em relação ao tempo que nós estamos agora, nesse exato momento. Quando se a gente olha para a estátua, o ouro, a prata, o bronze e o ferro já estão para trás. Só resta agora os pés, em parte de ferro e em parte de barro, que simbolizam o poderio, o exercício de poder governamental, o pisar sobre Jerusalém. Lembra lá, Elaine, de Apocalipse 11:2? A concessão, a permissão da parte de Deus para o pisoteamento de Jerusalém por 42 meses, isso ainda é no futuro. Então, esse tempo dos gentios, né, conforme é falado o seu próprio Senhor Jesus Cristo falou em Lucas, essa expressão vem de Lucas 21, 24, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, pelos gentios. Até que, esse até que vai até o final da tribulação, quando Jesus interfere pessoalmente na história humana. É a segunda vinda de Cristo, é o Apocalipse, é a parúzia, é a epifaneia, né? Então, os gentios estariam e estão pisando Jerusalém até que o tempo deles se complete. Então, esse período que é chamado de o tempo dos gentios foi inaugurado por um rei chamado Nabucodonosor. E esse tempo chamado tempo dos gentios, ele vai finalizar, ele vai chegar ao fim com um outro rei, que a gente conhece por besta, que a gente conhece por anticristo, que a gente conhece por... Tem até uma listinha aqui. O príncipe de Tiro, o assírio, o cravinho, o príncipe que há de vir, o assolador, o homem vil, o abominável da desolação, o soberbo, o arrogante, o devastador, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos resumir como anticristo. Então, o tempo dos gentios foi inaugurado por um rei, Nabucodonosor, que se glorificava-se a si mesmo, né? Ele se achava, ele se glorificava a si mesmo. Então o tempo dos gentios foi inaugurado por um rei, Nabucodonosor, que glorificava a si mesmo porque ele estava deslumbrado. Ele estava deslumbrado com o próprio poder. Nós vamos aprender aqui em Daniel 4, ele falando no versículo 30, Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Então, o tempo dos gentios foi inaugurado por um rei que se glorificava a si mesmo, cheio de orgulho, cheio de soberba, deslumbrado com o próprio poder. Deus deu muito poder para esse homem. E ele estava tão deslumbrado com o próprio poder que ele instituiu a adoração universal dele mesmo. Eu vou fazer uma estátua, que é o assunto de Daniel 3 que nós estamos entrando. Eu estou só dando aqui um preparatório. Ele mandou edificar uma estátua de 60 por 6 côvados, né? De 60 côvados de altura e por 6 côvados de largura. E aí a gente sabe que isso são 20 metros por 2,70, né? Cada côvado tem 45 centímetros, que são 2 palmos. Cada côvado, 2 palmos. O palmo mais ou menos 22 centímetros, meio 45 centímetros por côvado. Vezes 60 e vezes 6. Oi? Está dando 27 metros. São 9 andares, mais ou menos, aproximadamente em termos arquitetônicos, né? Porque 45 centímetros vezes 60 vai dar 27 metros. Então, é uma estátua enorme, de ouro, de 27 metros de altura por 2,70 de largura. É um Oscar gigante, né? Ele se deu-se o Oscar. O melhor dos melhores de todos vocês vai para eu mesmo. Aí ele se deu-se um Oscar de 27 metros de altura. Então, o tempo dos gentios é
inaugurado por um rei que se acha e que institui a adoração universal de si mesmo, por meio de uma imagem. E o tempo dos gentios também vai se consumar, ele é inaugurado, ele termina do jeito que começou. Ele começou lá na cabeça de ouro com Nabucodonosor, que é um rei que se achava, que inaugurou a adoração universal de si mesmo por meio de uma imagem. E termina com um rei que vai se glorificar a si mesmo, que é o anticristo, que ele também vai ficar deslumbrado com seu próprio poder e que vai instituir a adoração universal da sua pessoa por meio de uma estátua. Então, na realidade, Nabucodonosor, ele é meio que tipo, ele é meio que símbolo do anticristo. E o reino de Nabucodonosor é um símbolo tipo do sistema político religioso que o anticristo vai instituir e que vai ser estabelecido pelo anticristo nos últimos tempos. E esses jovens judeus aqui, os três rapazes, o Sadraque, Mesaque e o Abdenego, que são jogados na fornalha, também tipificam o que Israel vai experimentar na tribulação. A palavra fala que é tempo de angústia para Jacó, em Jeremias 37b. E a preservação desses três jovens dentro da fornalha tipifica a preservação de Israel na tribulação. Ele, porém, será livre dela, Jeremias 37c. Então, existe um paralelo existe um gigantesco paralelo entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E aqui nós estamos agora estabelecendo que existe um paralelo entre Daniel 2:3 e Apocalipse 12:13. 12:13. Por quê? Por que o Nabucodonosor ficou tão deslumbrado? Ele ficou tão se achando assim, né? Quando nós aprendemos isso umas 2 semanas passadas, quando Daniel deu a revelação do sonho para Nabucodonosor, ele falou para Nabucodonosor: tu, ó rei, rei de reis, é o rei que manda nos reis, a quem o Deus do céu conferiu reino, poder, força e glória. Deu pouca coisa, né? E aí, o Silvio Santos dá dinheiro, né? Quem quer dinheiro? Aqui no caso é, quem quer reino, poder, força e glória? É muito poder, força e glória. Olha o 38. A cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Nabucodonosor teve a oportunidade de exercer domínio sobre todo o planeta. Mas nós vimos também que ele não chegou a exercer poder sobre todo o planeta porque não quis. Ele ficou ali satisfeito com um tiquinho de reino, poder, força e glória que ele já tinha. Que já era muitíssimo, mais do que nenhum outro tinha antes. Mas o anticristo lá no futuro ele não vai recusar não. Eu posso dominar sobre o mundo todo, então sobre todo o mundo dominarei. Porque nós vemos em Apocalipse, inclusive nós vimos na quarta passada, Apocalipse 13:7. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso falando do anticristo. Então são 2 homens, o que inaugurou o tempo dos gentios e o que fecha o tempo dos gentios, que têm a oportunidade, a permissão divina de exercer domínio sobre todos os homens que existem, sobre todo o planeta. Mas por que o Nabucodonosor ficou e o anticristo vai ficar tão se achando assim, tão deslumbrado com o próprio poder? Poder é uma coisa muito perigosa. Por exemplo, a gente está acostumado a andar com alguns reaisinhos no bolso, umas dezenas de reais, algumas centenas de reais. Se você já começa a ter alguns milhares de reais, você já começa a ficar, você já anda um pouquinho mais assim, né? Se você tiver assim, só com, o irmão me presta 15 centavos aí para inteirar minha passagem, porque eu só tenho 2,50. Aí você já fica mais assim,
mais mendigo, né? Agora, você tem R$500, R$5.000, R$50.000, o quê? 5 milhões, eu mando esse negócio aqui. Aí o cara já começa a se achar. Poder é uma coisa perigosíssima, perigosíssima. Porque quando você estuda um pouquinho de antropologia, de sociologia e outras coisas que a Márcia talvez até já deve ter estudado um pouquinho também, na área aí da psicanálise, da psicologia, o homem natural ele é movido por instintos. O homem é movido por 6 instintos. O primeiro instinto é sobreviver. Primeira coisa que o ser humano natural pensa é em sobreviver. Pegou fogo na casa, ele quer nem saber do dinheiro que está na gaveta, não. Ele está pulando fora. Já viu, o avião está caindo, está arrebentando, o trem está capotando, o prédio está pegando fogo, o cara vai pensar, não, mas o meu cartão magnético está lá na gaveta, lá do 89º andar do World Trade Center. O avião está batendo, mas eu vou lá buscar minha carteira. Ele quer saber de descer as escadas. Ele não está preocupado com bem material. O primeiro instinto do homem que sobrepuja qualquer outro. Não, mas tem um pudim com leite condensado dentro da geladeira. Mas está tendo um terremoto. Ele quer sobreviver. A primeira coisa que o ser humano pensa é sobreviver. Autopreservação. Uma vez que a autopreservação dele está garantida, que ele se sente salvo, né? Estou tranquilo, não estou em perigo, falou bem. O próximo é, como é que eu perpetuo esse meu bem-estar? Comendo. Aí vem o segundo instinto do ser humano. E já que eu não estou em perigo, já que eu estou sossegado, agora eu posso comer tranquilo. Né? Diz que até é bom a pessoa se alimentar em momentos de maior tranquilidade, sem estresse. É quando ela fica mais bem alimentada. Bem, já que eu sobrevivo, agora eu me alimento. Bem, já que eu sou um sobrevivente alimentado, agora eu falo, você já expôs sobre isso. Então ela vai para o terceiro instinto básico do homem, perpetuar o meu DNA. Tem que ficar um Carlos Augustinho, um Carlos Hamilton, um Geraldinho, um Clifinho aqui nesse planeta. Eu não posso partir sem deixar a minha marca, né? Senão eu vou ser esquecido. Eu existi, não deixei uma marquinha, né? Não deixei uma sementinha aí. Eu penso em perpetuar, me duplicar, me replicar. Aí eu quero reproduzir. Eu já sobrevivi, eu já me alimentei, eu já me reproduzi. Aí vem o quarto instinto, que é adquirir aquilo que é necessário para viver, para continuar dando manutenção no meu sobreviver e no meu alimentar, e, se possível, alguma coisa para deixar para esses que eu repliquei aqui, né, para os meus replicantes, meus filhos aí, né? Ou seja, o quarto instinto, depois de sobreviver, se alimentar e reproduzir, é acumular. Eu preciso acumular, né? Fazer uma poupança, aplicar num RDB, enfiar debaixo do colchão um dinheirinho. O judeu é muito esperto, ele compra pedras preciosas. Por isso que o judeu é a pessoa que mais entende de pedra preciosa no planeta. Por quê? Aparece um Hitler aí matando todo mundo, eu estou lá com dinheiro no banco, eu não vou poder sacar. Se eu tiver com um caminhão de moeda, eu não vou conseguir carregar. Ele transforma tudo em diamante. É um saquinho, põe no bolso e estou indo embora. Eles são espertos. É o instinto de sobrevivência lá do Deuteronômio. Por isso que eles entendem muito de pedra preciosa. Então, depois que eu sobrevivi, depois que eu me alimentei, depois que eu reproduzi, depois que eu já tenho o necessário, aí vem o quinto instinto. Eu quero acumular mais ainda. Agora eu quero mais do que o necessário. Aí começou a ficar ruim esse negócio. Aí é quando o homem está transpondo um limite que não deveria. Ou seja, depois que ele sobreviveu, depois que ele se alimentou, depois que ele reproduziu, depois que ele já tem o necessário, bom dia, ele quer agora ter poder. É o quinto estágio. É o estágio onde o Nabucodonosor estava, é o estágio onde o anticristo vai estar na primeira metade da tribulação. Ele tem poder. Ele sobrevive, ele se alimenta, ele se reproduz, ele já acumulou o necessário, mas agora ele quer acumular mais ainda. Porque se eu tiver mais ainda do que o necessário, aí eu vou ter poder. É uma série que eu e a Lulu estão assistindo chamada Breaking Bad. Ela é muito boa, é uma série excelente.
O cara ele é um químico, já com doença terminal de câncer, e ele resolve aprontar no final da vida dele. Ele vira um maior bandidão, ele vira um maior mafioso. E ele tem tanto dinheiro que ele não sabe onde mais enfia dinheiro. Ele começa a alugar uma garagem, vai fazendo pilha de dinheiro, porque droga dá muito dinheiro. Ele fabrica metanfetamina. E ele consegue tudo que ele quer. Tem um certo momento do filme que ele precisa que se mate 8 testemunhas simultaneamente em 3 cadeias ao mesmo tempo. E ele encomenda isso com os bandidos. Os bandidos falam, não é possível. É possível. Ou seja, o cara tem o poder de fazer o que quer. Quando a pessoa tem dinheiro, ele compra, ele mata, ele manda matar, ele suborna o Senado, ele suborna o Congresso, suborna o presidente, suborna o pastor, suborna quem precisar subornar. Todo mundo é subornável. Então, ter mais do que o necessário é ter poder. É o que o Nabucodonosor tinha. Ele tinha dinheiro para poder fazer uma estátua. Não, faz uma estátua de 27 metros. Ouro. É o que eu mais tenho, eu mando no planeta. Então, Nabucodonosor chegou nesse 5º nível. O anticristo também vai estar nesse 5º nível na primeira metade da tribulação. Ele já sobreviveu, ele já se alimentou, ele já se reproduziu, ele já acumulou o necessário, ele já tem mais do que o necessário, ele tem poder. Aí quando o ser humano, natural, movido por esse instinto, chega a esse nível de poder, chega a esse nível de domínio e de comando e de manipulação, e de poder fazer o que quer, dinheiro para ele não é problema, aí ele começa a querer uma outra coisa, que é o que o Nabucodonosor vai querer aqui no capítulo 3, e que é o que o anticristo vai querer na metade da tribulação. Bem, agora que eu já sou poderoso, agora eu quero outra coisa, agora eu quero ser Deus. Aí o homem entra na síndrome de Lúcifer, que chama. Aí Lúcifer vem e começa a pôr ideia na cabeça dele, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele corrompe tudo. Aí Lúcifer fala assim, você é tão poderoso, você é praticamente um Deus. É isso que ele vai soprar, que ele soprou no ouvido do Nabucodonosor, e que ele vai soprar no ouvido do anticristo. Vocês já estão no nível 5, vocês já têm poder demais. Agora você vai querer ser Deus. Você vai querer ser Deus, você vai querer que as pessoas te adorem. Você vai querer passar assim, vai querer que as pessoas se prostrem, se curvem diante de você, te reverenciem como se fosse uma divindade. Foi o que o Nabucodonosor fez. Já tem poder, já tem glória, já tem força, já tem domínio, eu já mando em todos os homens do planeta. Então, que eles me adorem agora. Eu vou pôr uma estátua aqui, ó, e não diga que ninguém está vendo, não. Quer ver? Vamos ao nosso texto. Daniel capítulo 3. Feito essa introdução, né? Daniel capítulo 3, versos 1 em diante. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem. É igual bater a champanhe no Titanic, né? Que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto é o pregoeiro, né? O arauto apregoava em alta voz: ordena-se, é uma ordem, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, que no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar,
e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Tem uns homens judeus aí, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, um tal de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, ele era bem timocêntrico esse rapaz, né? Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Vamos até no 13 aqui para a gente ter um pouquinho aqui falar. Ou seja, Nabucodonosor está lá igual Lúcifer, né? Serei semelhante ao Altíssimo. Quero que me adorem. Por quê? Porque o ato de adorar aquela estátua, que ele ergueu a si mesmo, porque eu até vi um comentário, não sei se eu cheguei a notar, porque se fosse uma estátua erigida a algum dos deuses dele, isso teria sido citado aqui na narrativa, mas a narrativa aponta para o fato de que a estátua foi erigida a si mesmo. E como eu falei, esse ato de levantar uma imagem a si mesmo tipifica ou antecipa o que vai acontecer na grande tribulação. E é interessante observar que o Nabucodonosor, inspirado por seu sonho, obviamente ele está impressionado com o sonho que o Daniel deu a interpretação para ele. Tanto é que logo na sequência do sonho vem esse assunto da estátua. E o fato de ele ter mandado fazer de ouro também aponta para isso pelo fato de que ele é a cabeça de ouro. E é interessante que essa estátua ela foi erigida numa proporção de 60:6. Não tem como você não pensar no outro rapaz, o último rei lá do tempo dos gentios, cujo número vai ser aquele famoso celebérrimo 666. O que o Espírito Santo está querendo dizer aqui? Com essa progressão numérica, né? Nabucodonosor é 66, o primeiro rei do tempo dos gentios. O último rei do tempo dos gentios é 666. O que o Espírito Santo está querendo que a gente entenda aqui é que ao longo do tempo dos gentios, a começar de Nabucodonosor para finalizar com o anticristo, iria haver um desenvolvimento. Ele está querendo mostrar aqui o aspecto processual, o aspecto cumulativo, o aspecto sedimentar. Já ouviu falar na decantação? Você deixa a água com soluto em repouso, o soluto vai repousando, vai decantando, vai sedimentando, vai acumulando, vai ficando cada vez mais. É isso que eu estou querendo dizer. Então, esse 66, partindo para o 666, o Espírito Santo quer mostrar para nós que existe um desenvolvimento do mal, do domínio do mal, do avanço do mal. Existe uma maturação do propósito de Satanás com relação às nações. Você pode até expandir um pouco mais, porque isso já vinha se desenvolvendo desde que a serpente inoculou, né, tem os dois ganchinhos, inoculou o veneno do pecado lá no calcanhar de Adão, que isso já vem acontecendo. Adão ele foi criado no 6º dia. Então Adão era o 6.
Alguns milhares de anos depois, nós temos aqui já o Nabucodonosor 66. E lá no final da tribulação, nós vamos ter o Anticristo 666. E que nós vamos estudar daqui, acho que no próximo estudo nosso, nós já vamos estudar essa questão do 666. Mas 6 sendo o número do homem, porque quando você estuda numerologia bíblica, cada número tem um significado. 7 é o número da inteireza. Como é que é? O Adão? Bem, ele teve o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, porque ele ouviu as palavras de Satanás. A proposta de Satanás é: não pode comer do fruto aí que não tem problema e vocês vão ser igual a Deus. Ele está amarrando. Ele está amarrando divindade para vocês. Era para você ser igual a ele. Você lembra? A gente estudou isso aí por um ano e tal. Que a ótica é essa. O luciferismo é o desejo de igualdade com Deus. Pode. Que ele, aliás, estamos na escola dominical justamente por isso. Mas vocês estão observando? Existe um desenvolvimento no planejamento de Satanás. Satanás está desenvolvendo um plano. O objetivo dele é implantar o reino dele aqui na Terra. E vai durar 42 meses. É uma contrafação. É porque, com relação a Adão, eu tenho uma visão assim, que ele foi mais ingênuo do que querendo ser igual a Deus. Ele realmente achou que não ia ter problema. No futebol hoje ninguém é bobo. E por essa perspectiva, que o que Satanás passou para ele, o marketing, é que ele ia ser igual. Então, no mínimo, ele queria. E ele engoliu. Aí, na hora que você leu ali o 12, o que mais me chamou a atenção é que os homens que foram acusar os judeus, eles são tão atrevidos que eles foram falar com o rei e ainda acusou o rei, né? Nós vamos colocar essa ótica aqui. Os homens que tu constituístes. É como o Adão falou, né? A mulher que tu me deste. Sim. Pois nós vamos ver esse aspecto aqui que... Bom dia. Que quando esses rapazes vieram acusar o Sadraque, Mesaque e Abednego, foi no mesmo instante, você vê que já existia um ressentimento. Já existia uma animosidade. Já existia um rancor. Eles já estavam de beicinho. Né? Havia um ressentimento. Os caldeus estavam lá, tô de mal do Nabu. Ele pôs esses judeus aí como os maiores aí, justo na capital, justo no reino da Babilônia, que é a mais estratégica de todos. Na realidade, eles estavam preocupados. Eles estavam sendo patriotas, os acusadores. Né? Não é o que nós... Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Verso 8. Ou seja, já havia um ressentimento. O que a gente tem que pensar é que naquela época não é diferente do que é hoje. Do mesmo jeito que existe essa fogueira de vaidades, essas disputas, que existe, pode ser numa firminha com 3 funcionários. Eu mesmo já tive numa empresa de 11 ou 10 funcionários e que me puxaram o rodo, só porque eu estava sendo melhor do que um rapaz mais antigo lá. Eu estava ganhando bem, eu estava indo bem, mas tinha um rapaz lá, eu falei, esse novato vai tomar o meu lugar, deixa eu puxar o tapete dele, e puxou. Eu estou achando interessante essa comparação, essa tipificação entre Nabucodonosor e o Anticristo. Porque existe. Porque, como você muito bem falou, ele deu início à era dos gentios, o tempo dos gentios. Né? Não é essa grande Babilônia, também o Anticristo vai ter esse poder que é dado por Deus, a permissão de Deus para que ele possa exercer todo mundo. Nabucodonosor não, por algum outro motivo, ele não exerceu no mundo inteiro. Mas é interessante que, chegando lá na metade da tribulação, Nabucodonosor, ele levantou aquela estátua de 27 metros de altura, toda de ouro, né? E o Anticristo também aí para colocar sua imagem lá no lugar santíssimo, no Kadosh Kadoshim. Isso. E logo depois disso, haverá uma coisa terrível, porque no mesmo instante, essa palavra que eu queria, que aconteceu lá em Daniel, capítulo 3. 3:8. No mesmo instante,
vieram os acusadores dos judeus, e os 3 foram lançados na fornalha. E os 3 representam os judeus, a fornalha que os judeus têm nos últimos 3 anos e meio. Então é fantástico como uma coisa fecha com a outra. E do jeito que eles foram preservados na fornalha, Jacó vai ser livre da angústia, de acordo com Jeremias 37:c. Mas seria que fantástico, eu até me emociono quando a gente vê a palavra de Deus na sua inteireza, e como a palavra de Deus ela cumpre o que foi determinado, né? É fantástico ver que o que Deus prometeu, o que Deus falou, vai acontecer de uma maneira ou outra por causa da fidelidade da sua palavra. E tudo... me emociona também isso que o irmão está falando, já por outro aspecto que eu venho meditando esses dias. Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego, certamente eles não tinham noção da amplitude daquele gesto deles, de recusar adorar a estátua. E isso veio a ser utilizado por Deus como uma situação antitípica de uma situação escatológica futura lá na tribulação. Então, o que cabe a cada servo, a cada um de nós, é fazer aquilo que ele nos manda, que ele nos conduz, nos sopra no ouvido, sem questionamento, porque nós fazemos parte de um plano tão grande que não tem como a gente ter noção. Mas Deus vai precisar da sua fidelidade naquele momento, naquela situação, porque aquilo faz parte de um mosaico, faz parte de um plano gigantesco maior. Se eles se prostram diante daquela estátua, Deus ia ficar, pelo menos provisoriamente, porque Ele é soberano, Ele dá um jeito, de ter aquela situação para te emocionar, para me emocionar, para fazer essa coerência que a palavra tem, para tipificar uma situação escatológica futura. Ou seja, a profundidade e a amplitude da situação era muitíssimo maior do que o que eles poderiam imaginar. Mas eles se tornaram participantes desse plano porque eles simplesmente resolveram obedecer. Simplesmente resolveram obedecer. É isso que eu estava meditando outro dia nesse aspecto também. Eu falei, puxa vida, obedecer é o que realmente a gente tem que fazer. Eu nem entendo o que Deus vai fazer com essa situação que eu estou passando. Mas ela faz parte de um plano, e esse plano de Deus envolve muitas pessoas, envolve muitas nações, envolve muitos séculos. E se Deus está me pedindo isso, é porque isso é necessário no mosaico que Ele está montando. Então eu sou só um vaso aqui, uma xícara. Eu tenho que calar minha boca e obedecer. E fazer de boa vontade. Mas, dentro disso que a Elaine levantou, né, no mesmo instante, sem dúvida que havia um ressentimento contra esses judeus. E nós sabemos que sempre existiu e sempre existirá ressentimento e rancor da parte das nações, da parte das pessoas não nascidas de novo, e talvez até da parte de alguns nascidos de novo que não têm entendimento com relação a Israel como nação. Por quê? Isso eu já falei várias vezes. Por que o mundo odeia Israel? Porque o mundo odeia Deus. Por que esses caldeus odiavam esses 3 judeus? Porque esses caldeus odiavam o Deus que humilhou o Deus deles. Os meus deuses não foram capazes de dar a interpretação do sonho, e o desse rapaz deu. O Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. Na realidade, eles tinham uma dívida para com esses 3 rapazes. Esses caldeus só estavam vivos porque esses 4 judeus deram a interpretação do sonho. Não foi? Era para ter morrido todo mundo. Se não fosse Daniel e os 3 amigos em oração receber a revelação do sonho, ninguém aqui estava vivo. Mas o homem natural não vê essas coisas. Eles tinham... a questão aqui de Daniel 3 não é nem tanto uma questão religiosa. É mais uma questão política. Porque o que o Nabucodonosor está exigindo desses povos, dessas pessoas todas, para eles não era difícil se prostrar diante de uma imagem. Mais uma, né? Era um povo idólatra, era um povo politeísta, que adoravam dezenas de deuses. Nabucodonosor adorava 20 divindades. Perdeu o pescoço só porque eu não adorei mais um. Põe a marquinha na minha mão aí, tá tranquilo. Igual o pessoal vai fazer na... Eu vou passar fome só por causa de uma tatuagem? Pode tatuar, enfia aí o Mondex aí, no problem, né? Mas o ressentimento desses caldeus era uma questão política. Era uma questão de vaidade. Porque a forma como eles falam com o rei é quase que uma afronta, né? É quase que uma acusação.
O verso 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Ou seja, você, rei, foi irresponsável de pegar aí 3 cativos qualquer e colocar numa posição tão estratégica, num cargo tão alto, numa situação tão privilegiada. Porque aqui é a capital. A Babilônia, ela era gigantesca, era um império imenso, mas a principal das províncias era a província capital, a província da Babilônia. Era mais estratégica. Na realidade, esses acusadores, eles estão preocupados com a questão de segurança nacional. Não é? Esse que é o pretexto que as nações usam para invadir outros países e sair matando todo mundo. Não, é a questão de segurança nacional. E eles tinham sido colocados na província mais importante, era de outra raça, era estrangeiro e ainda possível cativo. Chegou aqui puxado na cordinha e agora está mandando em todo mundo, inclusive em nós. Então por isso que na mesma hora, eles já estavam procurando um pretexto. Isso dá a entender que eles já buscavam uma oportunidade, um motivo. Opa, agora eu te derrubo, olha lá. Todo mundo prostrou, aqueles 3 lá, ó, que tu constituísse no prostrado, não. E agora? O problema deles é contra você aqui, ó. Não fizeram caso de ti. Aliás, a acusação deles é tríplice, né? Não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem e não respeitam a estátua que tu levantaste. Eles estão colocando a coisa de uma forma bem pessoal para otimizar ao máximo o resultado. Deixar o rei nervoso, com sangue no olho, fazer sem pensar. Né? Ou seja, o que eles estão dizendo para o rei é, e aí? O assunto é com você não vai fazer nada não? Tu vai tomar uma providência? E a fornalha, como é que fica? Né? E o interessante também é que a palavra acusaram, né? No mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. É uma expressão aramaica que significa comer aos pedacinhos. Você pica em pedaços e depois você devora, porque fica mais fácil de comer. Ou seja, é uma acusação maliciosa com o intuito de deixar aos pedaços para serem devorados mais facilmente. Ou seja, era algo muito odioso, com muito ódio, com muita inveja, com muito ressentimento, com muito... Eu estou com vontade de despedaçar esses caras, comer em pedacinho. E é o sentido da palavra no aramaico aqui. Ou seja, a lealdade pessoal dos titulares desses cargos tão altíssimos deveria ser fora de questão. Eles deveriam ter uma conduta acima de qualquer suspeita, sem mácula. Funcionários de cargos altíssimos, eles mandavam nos negócios das províncias da Babilônia, que era a província central, a província capital. Então eles que deveriam estar totalmente fora de questão, são justo eles os únicos insubordinados. Então foi uma chance de ouro para os acusadores deles. Ou seja, eles colocaram os argumentos, foram calculados para despertar a maior ira possível, para derrubar aqueles 3 e, se possível, herdar os cargos, né? Aí eu vejo várias situações, né? A primeira, a questão do próprio Adão, que é refletido aí através desses acusadores. Você pode ser igual a Deus, então você pode ser igual ou melhor do que o rei. Então envolve muita coisa, envolve Sim. a inveja do rei, a insatisfação dos que certamente não só com os judeus aí específicos aí no caso, mas com os povos, com a atitude do rei de trazer sempre essas cabeças de outros lugares para habitar junto com esse povo que queria ser separado. Estava discordando da política do Nabu, né? Da política, que queriam estar separados como o judeu era separado. E aí você vai começando a perceber essas questões, além do ódio ao judeu, especificamente por causa do Deus. Então aí ele está nessa situação, são várias as colocações que as são nuances. Verdade. Então existia a consequência, ir para fornalha de fogo ardente. De acordo com as descobertas arqueológicas, aquele pessoal que fica escavando as coisas velhas
que está no fundo do chão, passando um pincelzinho. Já deve ter visto no GNT, no Discovery Channel. Ele fica ali com um pincelzinho, tirando grãozinho por grãozinho para não danificar o artefato, né? Então, de acordo com essas pessoas aí, que são muito meticulosas e tal, de acordo com os arqueólogos, existia nessa região da Babilônia, da Pérsia, nessa época, no século 6, 7 a.C., fornos com eixo perpendicular a partir do topo, que chegava até a parte inferior, e nessa parte inferior existia uma abertura. Tipo assim, já viu aquele negócio assim que a pessoa chega, está atrás de um vidro, lá de lá está um suspeito, o número 4. Né? Você vê, mas ninguém te vê. Era uma coisa desse tipo. E esses fornos, eles eram feitos. Era uma forma de execução, era uma forma persa de execução. Entendeu? Eles jogavam os criminosos. Na realidade, o rei, porque a coisa foi apressada, nem teve tempo de fazer a coisa completa. Normalmente, amilenazava-se o criminoso, né? Pegava o criminoso e fazia ele a milanesa no cal. Ou seja, deixava o rapaz todo sujo no cal, para depois lá da parte de cima do topo superior, passava por um túnel perpendicular que caía lá embaixo, e lá embaixo tinha um lugar para os acusadores ou para os executores ou para quem mandou matar assistir o rapaz se desmanchar agonizante. Né? Então essa era uma forma persa de execução de criminosos que foi adotada por Nabucodonosor, que ele era babilônio. E isso é percebido pela expressão que a gente vê no verso 19. No verso 19. Ordenou que se acendesse, lá no final do 19, 3:19. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Então era um costume. Era algo que os babilônios adotaram dos persas. Essa forma de execução. É criminoso? Vai para a fornalha. E o Nabucodonosor, primeiro porque ele devia estar ciente da inveja desses outros funcionários caldeus que estavam acusando os 3 judeus. E também porque provavelmente eles deveriam ser bons funcionários eficientes, né, no desempenho da sua função. Ele deu um boizinho ainda. Ele deu uma chance, viu, Fernando? Boi é mais a linguagem que com os jovens. Ele deu um boi, ele deu uma chance ainda, porque normalmente era sem chance, era sumário. Mas ele ainda deu uma chance para esses 3 judeus e perguntou, no verso 14, nós vamos pegar o restante na semana que vem. Só vou deixar o gancho, né? Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade? É verdade? No aramaico, na realidade, ele perguntou é de propósito? Eu não estou acreditando. Vocês são tão bons funcionários, tão leais, e vocês vão aprontar essa comigo? É de propósito mesmo que vocês estão fazendo isso? Não é assim de bobeira, às vezes você não ouviu. Às vezes trocou e tocou coisa demais, né? Tocou a cítara, o fones, o pífaro. Às vezes você não ouviu, às vezes você estava distraído, às vezes você estava pensando no boleto da fatura do cartão, não sei, às vezes não podia estar distraído. Ele ainda deu uma chance. É verdade, é de propósito. Vocês estão mesmo fazendo isso? É de propósito que vocês estão tomando essa atitude? Vocês são realmente traidores da pátria? É isso que ele está perguntando. Mesmo ele estando irado. E ele deixou uma única alternativa. Mesmo levando em conta todas essas considerações, ele deixou claro que só tinha uma alternativa: adorar a imagem. Ou você adora a imagem, ou vai para a fornalha. Ou você recebe a marca, ou você é degolado. Isso já é mais no futuro. Podemos encerrar?